Para a criação de um orçamento no SINGGO, a gente vem em Engenharia, Orçamentos. A gente vem aqui no botão Criar e a gente coloca uma descrição para esse orçamento. Vamos colocar que vai ser o orçamento 1. A gente seleciona a tabela de insumos, que pode ser a padrão ou alguma tabela que você criou personalizada. Nesse caso, vamos utilizar a padrão. A gente pode colocar um BDI geral, nesse caso vamos colocar 25%. Selecionar o cliente e selecionar a obra em questão desse orçamento. Clicando em salvar, ele já abre a aba orçamento para a gente começar o nosso orçamento. Para a gente criar orçamento, a gente pode adicionar ou uma etapa, uma subetapa, um serviço ou um insumo. Então, como que a gente faz? É nesse botão adicionar item. Aqui a gente pode vir e o software vai liberar para a gente selecionar algum insumo, ou se a gente digitar, então, por exemplo, serviços iniciais, ele me pergunta, você quer criar uma etapa ou um serviço? Nesse caso, vamos adicionar uma etapa. Aqui a gente não coloca nada, então ele vira um campo de soma do que a gente tem aqui dentro de serviços e insumos. Então, agora a gente quer criar um serviço. Se a gente for nesse campo bem da esquerda, a gente vai criar uma outra etapa. Então, vamos adicionar um item para essa etapa, que é nesse botão azul. Aqui, ele vai perguntar de novo, para selecionar ou digitar. Vamos digitar, por exemplo, limpeza de terreno, que é um serviço da primeira etapa. Então, vamos adicionar como serviço. Aqui a gente coloca a quantidade, nesse caso vai ser 100 metros quadrados, e vamos adicionar aqui metros quadrados. Vamos adicionar que a gente só vai gastar mão de obra nessa limpeza do terreno. Então, a gente vem aqui, seleciona, no mais, mão de obra, e a gente coloca o preço unitário. Então, para cada metro quadrado, quanto que ele vai me cobrar? Então, vamos colocar aqui que vai ser R$10. O sistema vai multiplicar o preço unitário pela quantidade, nos dando um custo total de R$1.000 e adicionando o valor de BDI para dar o valor de 1.250. E esse valor já vai ser somado na etapa geral lá em cima. Agora vamos colocar, por exemplo, outro serviço aqui dentro. Então vamos em selecionar e vamos colocar que é o serviço de tapume da obra. A gente vem em tapume, coloca como um serviço também, e ele vem ali, 1.1, 1.2, tapume. Vamos colocar que para esse serviço vai ser a unidade 1 e vai ser uma verba. E aqui embaixo a gente coloca que a gente só vai utilizar a mão de obra e que ele vai me cobrar R$400. Aqui também ele vai adicionar BDI e vai fechar o valor de 500. Agora a gente quer colocar, por exemplo, o insumo desse tapume. A gente poderia vir aqui no mais e colocar aqui como material, e colocar o preço desse material, só que a gente não estaria ganhando o valor desse material e ir lá para o nosso panorama de compras para a gente fazer o nosso comparativo junto com as nossas compras. Como a gente quer ganhar esse valor no sistema, a gente vai colocar aqui como um insumo. Então a gente vem aqui, seleciona o digite e a gente coloca aqui tábua. Nesse caso, a gente não quer nem como etapa nem como serviço, a gente quer fazer a seleção do insumo tábua madeira 2,5 por 30. Então a gente coloca aqui a tábua de madeira, vamos colocar que a gente vai utilizar 30 unidades dessa tábua e que o valor dela está R$12. Nesse caso também, ele vai fazer todas as conversões e chegar no valor com BDI. Você vê que o valor de etapa está fazendo a soma de todos esses valores que a gente colocou aqui. Agora, se a gente quiser colocar uma outra etapa, a gente não viria em item de etapa. A gente viria nesse campo da esquerda e adicionaria, por exemplo, a etapa infraestrutura. E colocaria como uma etapa. Vamos colocar aqui infra. A gente pode colocar aqui também que essa etapa infra tem uma subetapa. Então, vamos colocar, por exemplo, que vai ser a etapa escavação. E vamos colocar como etapa também. E agora ele vai vir 2.1, então era uma subetapa da etapa infra. E aqui a gente pode colocar um outro serviço. E assim por diante a gente vai concluindo o nosso orçamento.